em conjunto, que a gente possa se desligar agora um pouquinho lá de fora e se ligar agora no trono de graça, amém? A gente vai cantar esse hino, Algo Mais Que a Neve, e declararmos, né, que somos limpos e redimidos pelo sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Amém? Pode sentar um minuto, por favor. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, por favor, no texto de Amós, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor pela sua presença. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nessa tarde, podendo cultuar ao nosso Deus, entregar a Ele o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Texto de Amós, capítulo 4. Se você tiver dificuldade de achar, dá uma olhadinha no índice, né? E fica à vontade para procurar.
É um versículo bem curtinho. Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós é um texto pequenininho, né? É um livro pequeno e às vezes fica perdido ali no meio dos outros profetas menores. Então você pode usar aí o índice sem problema nenhum. Como dizia um pastor amigo meu, o índice está na Bíblia, também é de Deus. Amós capítulo 4, verso 12. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Novamente o versículo. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Outro dia nós meditamos o livro de Amós, né? Há uns domingos atrás aí, nós meditamos no livro de Amós mesmo, literalmente citamos, passamos praticamente todos os capítulos do livro de Amós, falando especificamente de quando Deus nos dá sinais daquilo que Ele vai fazer, né? E passamos, lógico, por esse versículo 12 sem destacá-lo, porque não era o projeto naquela hora, mas esse é um versículo que talvez é o centro, o versículo chave do livro de Amós. Quando o profeta Amós ele traz uma sentença ao povo de Israel, lógico que a sentença é dada a todos os povos que estão em volta, ali, se você olhar os outros capítulos anteriores, há sentenças para todos os povos que estão em volta de Israel, mas não há sentença específica, algo específico para o povo de Israel. Ele então apresenta uma sentença, mas aí ele apresenta uma possibilidade de escape, uma possibilidade de perdão, de exercício de misericórdia da parte de Deus. Então ele traz a situação, e aí ele diz assim: olha, se você mudar a tua atitude, Israel, falando ao povo de Israel, se vocês fizerem diferente, então ao invés de receber a consequência que é o castigo, a punição, vocês vão receber misericórdia e graça. E aí ele continua o texto, você pode ler na tua casa depois esse texto sobre esse momento histórico, sobre essa palavra aos israelitas naquele momento quando Amós escreve. Mas para nós nessa tarde, no início desse culto, eu quero destacar essa ideia, o princípio desse versículo, quando ele diz assim, ele fala da sentença, e no meio do versículo ele diz assim: porque eu te farei isso, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu não gosto muito da ideia, mas tem uns pais que às vezes eles dizem assim: se você não fizer as coisas direitinho, eu vou contar para o pastor. Eu vou entregar você para o pastor. Eu lembro de uns pais uma vez falando isso, eu disse assim: olha, você acha que quando essa criança entrar no meu gabinete para eu exortá-la, ela vai sair melhor ou pior? O que você acha, né? Não sei não, hein? Então não bota esse terror na criança não. Mas na verdade a gente aprende assim, né? Os pais é assim. Às vezes tem as crianças lá e aí a criança não obedece, não se submete, e a mãe diz assim: quando o teu pai chegar, ou quando a tua mãe, né? Às vezes também tem essa outra questão, né? O pai tenta, não dá muito conta da situação ali,
E aí o pai diz assim: olha, eu vou falar para tua mãe. E aí então há a tentativa de exortar aquela criança, né? O texto aqui é mais ou menos isso. O profeta Amós está apresentando a sentença e ele diz assim: ó Israel, eu te farei isso. Vai vir sentença, vai vir julgamento, vai vir consequência dos seus atos. Por isso, te prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Mas se você mudar de atitude, Deus te dá graça, misericórdia e não concede, não te dá aquilo que você talvez merecia, né? Isso está no livro de Amós. Para nós nessa tarde, eu espero que nós nos preparemos para encontrar com o Senhor nosso Deus agora. Mas também andemos nesse projeto de nos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus, porque o encontro definitivo pode ser a qualquer hora, né? Deus pode a qualquer hora nos chamar para estar na presença dele definitivamente. E daí? Como que será? Porque isso eu te farei, ó Israel, assim te farei. Então te prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Como que a gente se prepara para encontrar com Deus? Quando você, aos que são casados de velho aí, né? Não. São casados há tempo? Lembra quando você começou a namorar? Imagina, lembra? Aí você se preparava, né? As meninas iam no cabeleireiro, aquela coisa toda, né? Botavam uma roupinha melhor para se encontrar com um pretendente. A ideia é de se preparar, a ideia de se dedicar para aquele momento. Que nós possamos ter essa atitude agora e sempre, constantemente buscando esse objetivo, nos preparando para estar na presença do Senhor, nos encontrar com o Senhor nosso Deus. E nessa hora, eu quero te convidar a se colocar em pé, em nome de Jesus, aos irmãos que estão aqui na igreja, no templo, você que está em casa assistindo, participando desse culto através do Facebook, ou que vai participar depois, assistindo esse vídeo, eu te convido também a olhar para dentro de si. Imagino que para encontrar-se com Deus não é necessário a gente se preocupar tanto com a nossa vestimenta, né? A gente gosta de andar bem alinhadinho, porque é bonito, é bom, é gostoso, mas o Senhor está preocupado com outras questões, com a questão do nosso interior, do nosso coração. Te prepara para que nessa hora de culto a gente se encontre com Deus. Você não vem aqui para ter um encontro com o pastor ou com os amigos, irmãos, ainda que isso seja muito bom. Não, nós viemos aqui para nos encontrar primeiramente com o nosso Deus, falar com Ele, exaltar a Ele, ouvir uma palavra dEle, se alimentar do pão e do sangue, né? Do pão e do cálice, o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Ter um momento com Ele, que vai fazer a diferença na nossa vida, fazer a diferença na nossa semana, no nosso mês de outubro. Que tempo difícil que nós estamos vivendo, tempo onde nós precisamos estar na presença do Senhor nosso Deus. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração, peça para o Espírito Santo de Deus já começar a sondar a sua vida em nome de Jesus, para que nós estejamos preparados para esse encontro maravilhoso com esse Deus maravilhoso de graça, de misericórdia. Sim, Deus, esta é a nossa oração nesta hora. Pai amado, ajuda-nos com o Teu Santo Espírito, por favor, a que nos preparemos, estejamos preparados para esse encontro contigo. Esse culto aqui agora, Deus, é um encontro com o Senhor. Espírito Santo, prepara o nosso coração, quebra todas as barreiras, as cadeias, quebra todas as algemas, quebra todo muro, todo impedimento que possa haver entre nós e o Senhor agora. Se porventura algum muro foi erguido, o muro do pecado, o muro da indiferença, o muro da individualidade, que caia por terra agora e que nós possamos chegar diante da sua presença e ter um encontro maravilhoso contigo, a ponto de que quando nós terminarmos esse culto, estejamos muito melhores do que quando iniciamos, estejamos diferentes, renovados, abençoados, fortalecidos. Vem neste lugar, Espírito Santo. Nós damos a Ti primazia, damos a Ti liberdade. Pedimos que o Senhor se manifeste no nosso meio, que o Senhor enche o nosso coração, enche a nossa vida, enche esse templo, Senhor. Ministra sobre nós, Senhor, com poder, com autoridade, com ousadia, Senhor. O Senhor tem toda a liberdade, nós somos Teus. Nós queremos, Pai, nós queremos
ter um encontro verdadeiro, poderoso, profundo, íntimo com o Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fica à vontade, Senhor. Tudo que fizermos aqui, tudo que falarmos aqui, seja na direção do Teu Santo Espírito, para a glória e honra do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvemos ao Senhor com essa confiança de que o Senhor está neste lugar e nós estamos neste lugar, e que nesta hora nós teremos o privilégio de ter um encontro poderoso, íntimo e pessoal com esse Deus. Aleluia, glória a Deus.
ouvir, Senhor amado, para o inferno ouvir, que nós cremos que o Senhor nunca nos deixa, Senhor, em meio a qualquer circunstância, Senhor. Nós cremos que o Senhor está conosco, cuida de nós, segura na nossa mão, Senhor amado, e não nos desampara, Deus. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, pelo teu carinho, Senhor, constante, Deus. Obrigada, Senhor, porque mesmo em meio a lutas, o Senhor está conosco, Senhor, nos sustentando, Deus. Obrigada, Jesus. E nós vamos declarar agora que o Senhor é o prazer das nossas vidas, Senhor. Tudo, Senhor, que nós vivemos, tudo, Senhor, é para Ti. Nós Te entregamos a nossa vida, nosso viver, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor amado. Glória a Deus. Render graças ao Teu santo nome agora, Jesus. Em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa adoração.
Senhor, honra, glória, louvor, majestade. Pode sentar aqui por um momento, em nome de Jesus. Que nós possamos entregar tudo que temos, tudo que somos, tudo que está nas nossas mãos ao Senhor, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Meu Salvador, meu Libertador. Jesus é maravilhoso, né? Eu quero louvar a Deus pela sua presença, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue se movendo no nosso meio, encha o nosso coração e ministra as nossas vidas. Agora nós vamos ofertar e dizimar, e eu quero ler 3 textos, 3 versículos, mas como eles estão muito distantes na Bíblia, então você não precisa abrir e só acompanha, por favor. Texto para nos inspirar para esse momento de dizimar e ofertar, né? O primeiro texto está em Êxodo, não precisa abrir, tá, querido? Só acompanha aqui. Êxodo 23, 15, diz assim: comemorarás a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias comerá pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado, na primavera, no mês de Abibe, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. O outro texto está no Salmo 96, verso 8, e diz assim: dedicai ao Senhor a glória do seu nome, trazei a sua devida oferta, entrai em seus átrios. E um outro texto, em Mateus capítulo 2, verso 11, que diz: ao entrarem na casa, encontraram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Esses 3 textos, eles estão muito longe, não só na Bíblia, mas também na questão cronológica, né? O primeiro texto está ali no Pentateuco, nos livros de Moisés, onde o Senhor estava dando leis, ordenanças para que o povo de Israel cumprisse. O texto de Salmos já está entre os 2 textos, aproximadamente ali cronologicamente no meio. E o salmista então diz: quando você entrar nos átrios do Senhor, entregue suas ofertas. No texto de Êxodo ele diz: olha, não compareça perante o Senhor de mãos vazias. E no texto de Salmos ele diz: traga suas ofertas quando apresentar-se diante do Senhor. E no texto de Mateus fala do momento onde Jesus nasce, já um pouquinho mais próximo de nós, né? Um pouquinho, 2000 anos. E aí diz que quando Jesus nasce, os pastores chegam ali para visitá-lo e entregam, então, abrem os seus tesouros e entregam a Jesus presentes, ouro, incenso e mirra. Hoje nós estamos há 2000 anos nesta linha cronológica, então é um tempão, né? É um tempão. Mas o princípio continua perdurando e perpetuou-se, e a ideia aqui é a seguinte: é que tudo que nós temos é de Deus. E toda vez que nós entendemos, e quando nós entendemos isso, nós não conseguimos não entregar algumas áreas, todas as áreas da nossa vida, para a gente entender isso, que tudo vem de Deus, inclusive as nossas finanças. Há quem diga que a área mais difícil da conversão é o bolso, ou a questão financeira, né? Porque até inclusive existe algumas orientações por aí, algumas decisões, por exemplo, quando você transgride uma lei do trânsito, você poderia só levar uma advertência, por escrito, né, igual na escola, né, alguma coisa assim. Mas não é só isso que a gente leva, né, quando tem alguma transgressão do trânsito, porque você leva uma multa, e ela tem umas aí que são salgadíssimas, né, dependendo da infração ali que você comete. Por quê? Porque dói no bolso. Dói no bolso. É uma forma da pessoa sentir. Então, na questão da caminhada com Deus também não é diferente, porque realmente é uma área que as pessoas têm dificuldade de entregar na mão de Deus, entender que é Deus que provê. A gente acha que é a nossa habilidade de fazer negócio, de vender, de comprar, de produzir, sabe, de negociar, que faz com que a gente tenha os proventos. Não, querido. Se não for a graça, a misericórdia, a ação de Deus, por mais hábil que a gente seja, a gente não consegue suprir a necessidade de sustentar aquilo que precisa ser sustentado
materialmente falando. E o princípio aqui é este: entenda que é Deus que supre. Entendeu isso? Então toda vez que você se apresentar diante de Deus, você não vai ter dificuldade de dizer também esta área, Senhor, é o Senhor quem provê, é o Senhor quem comanda. Então a linha cronológica perdurou, e o ensinamento, o princípio, perpetuou, graças a Deus, chegou até nós. Então nós temos esse momento de ofertar e dizimar com essa alegria. Lógico que nós não precisamos necessariamente fazer entregando aqui no altar, porque nesse tempo de pandemia tem se intensificado a transferência bancária, o depósito. Então, eu sei das várias formas que estão acontecendo isso, mas o que eu quero destacar é que também na área financeira é Deus que te sustenta, é Deus que te sustenta. Entenda isso. Submeta-se às orientações do Senhor e Deus assim te honrará em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Vamos colocar em pé? Quero orar pela sua vida financeira. Não só por aqueles valores que vão ser trazidos aqui, mas por aqueles que estão sendo depositados ao longo dos meses, né? Desses meses aí já, 7 meses. Abençoar esses valores, abençoar a fonte de renda, a tua fonte de renda, mas também dos nossos irmãos que estão nos seus lares. Vamos orar por isso. Orar também por aquele que está passando dificuldade material, financeira, para que o Senhor abra as portas e supra a necessidade a ponto de que todos nós possamos ser dizimistas, ofertantes na casa do Senhor, com um coração grato, em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos em obediência à Tua palavra nesta hora, entregar no altar do Senhor as nossas ofertas, nossos dízimos, não somente aqueles que vão ser trazidos aqui no altar, no vasilhaço, mas aqueles que estão sendo depositados ao longo dos meses. Que o Senhor venha abençoar esses valores, multiplicar em nome de Jesus. Venha abençoar a vida desse teu servo, dessa tua serva, a fonte de renda, em nome de Jesus. Que o Senhor venha suprir as nossas necessidades. Abençoa o trabalho das mãos do teu filho, da tua filha. Abençoa, Pai, prospera. Supre ali, Senhor, alguma falta de capacitação que houver, em nome de Jesus. E faz, ó Deus, que haja prosperidade no trabalho dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. Aqueles nossos irmãos, ó Pai, aqueles nossos familiares, amigos, que estão passando um momento financeiro difícil, um momento profissional difícil, estenda as tuas mãos de poder, faz milagre na vida de cada um, opera, Deus, de forma milagrosa, de forma extraordinária, e abençoa, Pai, provê o emprego, provê a porta aberta, para que todos nós possamos obedecer a tua palavra e receber das bênçãos que ela nos promete, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Entregue seu dízimo, sua oferta no altar do Senhor, e nós vamos louvar em nome de Jesus. Amém. Louve o Senhor. Aleluia.
Deus é muito bom, Deus é bom demais. Aleluia. Louva a Deus aí pela tua presença mais uma vez, por nossos irmãos e irmãs que estão aí no Facebook assistindo a gente. Na verdade, participando conosco do culto, né? Bênção. Compartilhei a sala aqui. Acompanhando. A gente tenta fazer isso, né, André? A gente tenta interagir aqui, mas é difícil, né? Não é fácil. Abraço a todos que estão aí, tá, assistindo a gente. Todos. Não vou citar os nomes aqui, mas todos vocês aí são muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, tá? E Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão aqui conosco nessa noite. Você que está nos visitando, tem algumas pessoas que fazia tempo que eu não via, tem outros que muito tempo que a gente não via, né? Tem outros que a gente está conhecendo agora. Na verdade, fique à vontade, você está na casa do Pai, que o Espírito Santo de Deus nos conduza e que Deus fale comigo, contigo, com cada um de nós nessa tarde, né? No finalzinho dessa tarde, início dessa noite, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pelo pessoal que apoia a gente aí nos trabalhos, né? Não só os presenciais, mas os virtuais também. Fazendo acontecer as atividades. Deus é bom e é bom no tempo todo, inclusive nos tempos que a gente está meio, como diria o meu papai, né? O meu pai ele dizia, quando a gente está combalido, deve ser um dialeto lá no interior, combalido. Depois até vou procurar o que significa isso, né, gramaticalmente falando. Mas quando a gente está com alguma dificuldade assim, eu louvo a Deus pelos irmãos e irmãs que têm ajudado a gente nessa caminhada, né? Sobre a minha questão de saúde, estou no meio da situação aí, né? Essa semana volto para a segunda etapa da ação ali para resolver esse problema em nome de Jesus. Que Deus dê graça, né? Como eu disse para o Gilberto que estava alerta com a mensagem na ponta da língua, eu vou dizer da mesma forma para o André, qualquer coisa, eu levanto a mão aqui, ó, e peço substituição e desço do púlpito e o André continua, né? Assim foi com o Gilberto de manhã. Mas eu estou bem, como com Deus, né? Graças a Deus. Quero louvar a Deus pelos irmãos e irmãs que sempre preparam a ceia do Senhor com muito carinho, pessoal da diaconia, intercessão. Vamos com Deus, né, gente? Vamos com Deus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos 19. Atos 19, verso 1. Atos 19, 1. Mesmo assentado do jeito que estamos, nós vamos orar, vamos ler o texto da palavra, vamos compartilhar o texto, depois nós vamos celebrar a ceia. Notou aí o outubro rosa, a menção aí ao outubro rosa. Depois a gente pode comentar algo sobre isso. Hoje, especial a Santa Ceia. Amém. Atos 19, 1. Oremos. Pai, te damos graças pela tua presença no nosso meio. Certamente estamos num encontro contigo. Certamente, depois desse momento de falarmos contigo, de louvarmos, exaltarmos, bendizer a ti, adorar, entregar nossa oferta, nossos dízimos, nossa vida, nosso coração, nós precisamos nessa hora ouvir a sua voz, ouvir o Senhor falando ao nosso coração. Portanto, ó Deus, abre mesmo os nossos ouvidos espirituais, quebranta mesmo o nosso coração, a ponto de que esta palavra seja vivificada e fale ao nosso íntimo, fale com cada um de nós, de forma que a gente não saia daqui do final desse culto da mesma forma que chegamos, que haja transformação e que a bênção do Senhor seja manifesta sobre cada um de nós que estamos aqui no templo, sobre os nossos irmãos e irmãs que estão lá nos seus lares, sobre aqueles que irão assistir futuramente este vídeo, em nome do Senhor Jesus. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. Diz o texto da palavra, Atos 19, 1.
Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém. Desses dias que eu estava melhorzinho aí, consegui um pouquinho estudar um pouco da palavra com mais atenção, Deus me instigou, me levou a estudar um pouquinho sobre Éfeso, sobre o movimento de Deus, sobre a ação de Deus na cidade de Éfeso, a fundação da igreja, né? As viagens missionárias de Paulo e seus companheiros quando passam pela cidade de Éfeso, dos pastores e dos momentos que os pastores enfrentaram ali na cidade de Éfeso. Daí você vai ler tanto textos no livro de Atos, como a carta à igreja de Éfeso, os Efésios, também as cartas de 1 e 2 Timóteo, porque Timóteo foi pastor na cidade de Éfeso. Timóteo foi pastor na cidade de Éfeso. Depois de Timóteo, o João, o evangelista João, também foi pastor na cidade de Éfeso. Você pode então associar alguns ensinamentos, algumas questões ali dos textos de 1, 2 e 3 João a Éfeso. Lá na carta de Apocalipse, quando Jesus fala a João, também tem uma carta endereçada à cidade ou à igreja de Éfeso. Ou seja, material para estudar sobre Éfeso tem demais, de forma que não dá em uma pregação e até mesmo num estudo falar sobre os embates culturais, espirituais, né, da cidade de Éfeso. Quando a gente às vezes pega um versículo mais complexo, a gente tem que particionar ele, dividir ele para estudar, porque senão não dá para abordar num espaço curto de tempo. E aí então o Senhor foi me levando nos primórdios, no momento onde essa igreja é iniciada. Como que essa igreja foi iniciada? O que aconteceu? E aí eu cheguei então aqui no capítulo 18 do livro de Atos, especialmente ali no verso 19. E eu vou destacar aqui alguns personagens, para depois chegar no texto então que nós vamos compartilhar, né? No livro Atos 18, versículo 19, diz que Paulo chega na cidade de Éfeso. E quando Paulo chega na cidade de Éfeso, chega junto com ele um casal chamado Priscila e Áquila, né? Priscila e Áquila. No verso 18 está dizendo que a Priscila e o Áquila estavam com eles, com o Paulo ali na viagem. E no verso 19 diz que eles chegam em Éfeso, Paulo deixa-os ali, Paulo vai para uma sinagoga como um judeu. Paulo vai então, um judeu cristão, né? Ele vai na sinagoga e ele começa a ministrar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Os estudiosos vão dizer que Paulo tenha ficado, talvez, possivelmente, na cidade de Éfeso por 1 ou 2 semanas no máximo. Para o apóstolo Paulo, uma estada numa cidade por 1 ou 2 semanas é nada, né?
Fato que, tanto que quando Paulo decide, no verso 21, diz que ele decide a seguir viagem, então os que estavam ouvindo ele ali tentaram persuadi-lo que ele ficasse mais um tempo, fique mais um tempo, fale mais sobre isso. Mas Paulo segue viagem para Jerusalém, porque o texto diz que ele tinha decidido ir para uma festa em Jerusalém, que possivelmente os historiadores dizem será a festa da Páscoa. Mas ficam naquela cidade este casal, a Priscila e o Áquila. Quem eram esses dois? Priscila e Áquila possivelmente haviam se convertido ao cristianismo na cidade de Corinto, um pouquinho antes da cidade anterior que Paulo havia passado, e seguindo viagem com o apóstolo Paulo e chegando até Éfeso. Priscila e Áquila ficam na cidade de Éfeso. Eles eram fazedores de tenda, eles eram artesãos. Priscila e Áquila eram artesãos, por isso que eles tiveram uma associação com Paulo, que também fazia tendas. Paulo fazia tendas, era missionário e nas horas vagas fazia tenda. Abre um parênteses aqui, né? Abre um parênteses aqui, nós somos missionários. Nosso primeiro ofício é ministrar o Evangelho, é levar a graça de Deus para as pessoas. É aonde nós estivermos, não importa no que nós estejamos trabalhando, é abençoar as vidas. E aí, nas horas vagas, ou pelo menos já que a gente está ali na escola, se formou em pedagogia, literatura, tem esse ofício, dê aula, ensine, ganhe dinheiro com isso, né? Mas o primeiro chamado é de anunciar o Evangelho, de fazer a obra de Deus, de abençoar as vidas. E isso a Priscila e o Áquila faziam muito bem. E eles então vão ministrando naquela cidade. Paulo, lembra, ficou lá somente uma semana. Paulo só vai retornar na cidade de Éfeso aproximadamente um ano depois. Então, quem toca a obra missionária ali é os fazedores de tenda. É o casal Priscila e Áquila, e vão com Deus, né? E vão ministrar. No verso 24 do capítulo 18, diz que chega naquela cidade um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Esse Apolo não era um qualquer, era Apolo. O nome do cara já diz tudo. Era Apolo. Apolo era judeu da cidade de Alexandria, que na época era uma das cidades que, na questão cultural e de conhecimento, mais se destacava. Inclusive na cidade de Alexandria havia lá uma grande biblioteca. A cidade de Alexandria é onde aconteceu a tradução da Bíblia do Antigo Testamento, lógico, né? Sempre quando fala de Bíblia, de Escrituras aqui no Novo Testamento, se refere aos textos do Antigo Testamento. Até então não tinha os do Novo, né, Testamento. E na cidade de Alexandria, onde acontece a tradução da Bíblia do hebraico, do aramaico para o grego, a chamada Septuaginta, a Bíblia dos 70. E foi lá em Alexandria que isso acontece. E o Apolo era um homem, diz o texto, fervoroso em espírito, sabe? Instruído no caminho do Senhor. Ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. É interessante essas características de Apolo no verso 25. Instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Apolo, ele era tão conhecedor e sabedor do Antigo Testamento que quando ele chega na cidade de Corinto, depois que ele sai de Éfeso, vai para Corinto, tem algumas pessoas lá que começam a seguir os ensinamentos de Apolo. E quando há aquela divisão na cidade de Corinto, diz lá que tinha um grupo que dizia: eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Cefas, ou de Pedro, né? Outro dizia assim: eu sou de Apolo. Aí tinha um povo lá mais crente do que todo mundo, que dizia assim: eu sou de Cristo, né? Apolo era alguém que influenciou demais a igreja primitiva. Segundo alguns estudiosos, eles vão dizer que o livro de Hebreus, que é um tratado teológico, possa ter sido escrito por
por Apolo. Né? Toda vez que a gente vai citar Hebreus, a gente não cita Paulo escrevendo aos Hebreus, a gente cita o escritor de Hebreus, porque não há uma unanimidade de quem escreveu a carta aos Hebreus. O tratado teológico, o livro dos Hebreus, pode ter sido Paulo? Pode, mas pode ter sido outro, porque não há referência clara. Pode ter sido Apolo. Algumas linhas vão dizer que é possivelmente que foi Apolo. Apolo foi muito influente na igreja primitiva. Mas sabe o que é interessante, querido? E aí nós começamos a chegar aonde nós queremos, né? O Apolo, Lucas, quando escreve sobre ele, no verso 25, diz que ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas ele conhecia somente até o batismo de João. Ou seja, o Apolo, quando começa a ministrar, faltava algo. Faltava algo para ele. Ele conhecia, talvez, as promessas a respeito do Messias que haveria de vir. Ele talvez conhecia lá os textos de Isaías, do próprio Amós, quando lemos, Miqueias, Ezequiel, que profetizavam, prospectavam a vinda do Messias, do Emanuel, do ungido de Deus, do Cristo de Deus. Mas ele só conhecia até o batismo de João. Quando a Priscila e o Áquila percebem o ensinamento de Apolo, eles chamam Apolo particular, num momento particular, e eles então vão ensinar Apolo a respeito do Evangelho. Achei muito interessante isso, porque um homem muito sábio, culturalmente muito equipado, se submete aos fazedores de tenda, aos artesãos. Fico imaginando o Áquila e a Priscila sentadinhos, e aqui pode ver que o texto toda hora ele está escrito Priscila e Áquila, dá a entender que Priscila é que comandava. Priscila é o primeiro nome que vem na dupla. Então o Apolo se submete a ser ensinado por uma dupla de artesãos simples, em que a mulher é a que vem primeiro na descrição aqui. E então eles ministram o Apolo a respeito de Jesus Cristo. E aí eu fico imaginando eles falando sobre o Evangelho de Jesus para o Apolo. Apolo fica maravilhado com aquilo. Se você continuar lendo na sequência do texto, ele se enche, ele completa o ensinamento dele a ponto de que ele sai pelas regiões ali, diz assim, que ele queria percorrer as regiões e ensinar a respeito de Jesus, e ele vai pregar o Evangelho. Lá no verso 27 e 28, diz que ele vai pregar o Evangelho. Então, nesse período de 1 ano, a obra do Senhor vai acontecendo ali na cidade de Éfeso, e aí chega o apóstolo Paulo. E aí é o texto que nós vamos dar uma ênfase nesta noite, em nome de Jesus, porque algo extraordinário acontece neste momento. Diz o texto ali no versículo 1, que Paulo, diz o texto assim, aconteceu que estando Apolo em Corinto, então Apolo deixa a cidade de Éfeso, volta para Corinto, depois de percorrer várias cidades ali ao redor. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Paulo chega na cidade de Éfeso e encontra ali alguns discípulos. Quando eu estava estudando, pensando sobre esse texto, eu achei muitas coisas me chamaram muita atenção. Fico imaginando, naquele momento ali já havia se passado mais ou menos de 20 a 23 anos dos acontecimentos com Jesus. Já havia acontecido muita coisa. Já havia, por exemplo, Jesus já havia morrido, já havia sido sepultado, já havia subido aos céus, já havia ministrado os apóstolos, já havia derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os judeus apóstolos. Já havia acontecido a pregação de Pedro, onde 3.000 almas, e depois mais 5.000 almas se converteram. Os discípulos
já haviam sido dispersos, já havia acontecido uma perseguição aos discípulos, já tinha ido um para um lado, outro para o outro. Lembra lá no capítulo 7? E aí no capítulo 8, diz que Filipe já chegara até a região de Samaria, onde os judeus misturados, os judeus mestiços, já haviam ouvido falar do Evangelho. Aí Pedro e João vão em Samaria, no capítulo 8, capítulo 9, ministram sobre os samaritanos. O Espírito Santo de Deus já derrama sobre os samaritanos, já enche a vida deles. Lá depois no capítulo 10, tem aquele texto onde Pedro, na casa de Cornélio, também os gentios, aqueles que não eram judeus e não eram cristãos, também ouvem falar do Evangelho, e Pedro ora com eles, o Espírito Santo de Deus se derrama sobre a vida deles. E Paulo já havia passado a primeira viagem missionária inteira, já estava na metade, talvez no terceira 3 de 4 partes aí, né? 3/4 da sua viagem missionária. E ele chega naquela cidade de Éfeso, ele encontra alguns discípulos. E aí o texto diz que esses discípulos não eram discípulos de Jesus. Lembra que naquela cidade já havia passado o Apolo, já havia passado o Áquila e a Priscila, né? Já haviam ministrado por um espaço talvez de um ano ali, e esse grupo de discípulos, o texto diz que eram ao todo uns 12, talvez fosse 13 ou 11, né? Eram uns 12, então o cara deu uma olhada assim, contou, né, no olho, por isso que não é certo a questão do número aqui, é uns 12. Diz que esses discípulos não eram discípulos de Jesus, não eram discípulos de Cristo, eles eram discípulos de João Batista. Porém, a gente que tem o texto na mão, a gente analisando e lendo, fica claro para a gente, é tranquilo. O texto está dizendo que Paulo conversa com eles e pergunta: e daí, vocês conhecem o Espírito, receber esse Espírito Santo? Ele, não, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Então, em que vocês foram batizados? Ou em quem? E aí diz, João Batista. Então, para nós fica claro que eles são discípulos de João Batista. Mas para Paulo, naquele primeiro momento, não era tão claro assim. Está escrito depois, né? Como que Paulo percebeu que aqueles homens não eram discípulos de Jesus e eram discípulos de João Batista? Eu fiquei pensando, né? É lógico, eu até anotei vários textos aqui, não vamos ler, que fala sobre toda a doutrina ensinada, o testemunho do João Batista, o ministério de João Batista, está tudo aqui, né? Mas não vamos ler, né? Não vamos ler. Eu fiquei pensando, como que Paulo percebeu que aqueles discípulos não eram de João Batista? Não eram de Jesus, e sim de João Batista. Ou pelo menos não eram de Jesus. Depois ele tem a confirmação, realmente não são discípulos de Jesus. Tem por mim que é pela convivência. Tem por mim que quando o apóstolo Paulo chega naquele lugar, talvez se encontra com a Priscila, o Áquila, ficam sabendo da história do Apolo, né? Se alegra naquela história toda, e aí um grupo de pessoas se associa a eles, começa a andar com eles. O texto não diz isso, talvez foi assim, digo eu e não a Bíblia, né? Eles começaram a andar com o Paulo ali, com a Priscila, o Áquila, com o grupo que havia se convertido, mas talvez pela convivência, aqueles 12 não eram discípulos de Jesus. E aqui já há algo para a gente ser ministrado. Por quê, queridos? É pela convivência que a gente vai saber se a gente é discípulo de Cristo ou não. É pela convivência. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, sou do ministério, né? Canto, prego, sou membro da igreja, frequento a igreja todo domingo, sabe? Tenho uma Bíblia na minha casa, no meu carro está um adesivo do peixinho, né? Eu dizia assim, não é do Santos Futebol Clube, né? Não, é do peixinho lá, da símbolo do cristão. Eu tenho camisetas que dizem ali, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Tudo posso naquele que me fortalece, sabe? Eu vou na igreja, eu sou amigo do pastor, eu gosto das músicas, eu até leio a Bíblia, eu até oro, mas o que vai mostrar e demonstrar se nós somos ou não discípulos de Cristo não é isso.
são as nossas atitudes, é o nosso jeito de viver. Então, não importa, nesse texto, já havia passado a Priscila, o Áquila, já havia passado o Apolo naquele lugar, né? Paulo já havia pregado na sinagoga, mas ainda tinha uns ali que se achavam, e eles não dizem se acharem, mas eles se achavam discípulos de Jesus, mas não eram. Eu fiquei pensando, Senhor, será que eu sou um discípulo do Senhor? Será que pela avaliação tua eu passaria nesse crivo aí, né? Quando Paulo escreve ao pastor Timóteo, lá acho que Timóteo capítulo 2, alguma coisa, 2,15, lembra que Timóteo estava na cidade de Éfeso pastoreando, e quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem nada do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade, na verdade. Ou seja, procura, esforça-te em apresentar-se diante de Deus aprovado. O texto diz então que Paulo reconhece que aqueles homens ali, ou aquelas pessoas, não eram discípulos de Jesus, pelas suas atitudes. Outro dia eu estava dizendo para a nossa liderança, né? Brincando, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Dizem por aí, né? Eu vou fazer uma avaliação de cada um dos líderes da igreja. E essa avaliação vai ser uma avaliação que eu vou entregar nas mãos da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, porque é assim que a gente vai ser avaliado, pelas nossas atitudes. Às vezes a gente acha que está tudo bem, e não está tudo bem. Nós somos cristãos, somos discípulos do Senhor, mas não somos pelas nossas atitudes. Jesus já advertiu que é pelos frutos que se conhece a árvore. Você gosta de contar uma história que comprei uma vez uma muda, pensando que era um limão, não lembro se Tahiti ou galeguinho, né? Aqueles famosos. E eu comprei aquela mudinha, passou um camarada vendendo em casa e na rua de casa, compramos, plantamos, cuidei e tal, e esperando que desse aquele limão. Quando deu o limão, não era aquele, era outro. Mas o cara já tinha ido embora, né? Foi só aquela hora que ele passou ali. É pelo fruto que você conhece a árvore. Jesus já advertiu isso. Talvez o apóstolo Paulo, convivendo com aqueles homens, aquele grupo de pessoas, percebendo as suas atitudes, seu jeito de falar, sua forma de agir, como que eles se tratavam. Ele disse: não, isso não pode ser discípulo de Jesus. Não pode ser. A atitude deles está errada, não é isso. Não é assim que são os discípulos de Jesus se portam, agem. E aí diz a palavra então que Paulo começa um diálogo com eles, apesar de já tendo passado ali o Apolo, a Priscila, o Áquila, né? E aí Paulo começa um diálogo com eles. Ei, e aí? Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Estamos pensando sobre essa questão, né? Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. Lógico que há toda uma teologia, há toda uma questão teológica e doutrinária embutida nessa conversa, mas nós vamos ficar no objetivo nosso. Paulo então pergunta: recebeste o Espírito Santo? Ou seja, nasceram de novo? Quando vocês creram naqueles que vocês creram, você nasceu de novo? Mudou de vida? Algo novo aconteceu na tua vida? Porque isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Lembra quando Jesus conversa com o Nicodemos? Jesus está ali no capítulo 3 do livro de João, conversando com Nicodemos e tal, e aí Nicodemos fica empolgado com a palavra de Jesus, e Jesus então diz a ele assim: tá, ficou empolgado? Legal, importa que você nasça de novo. E aí Nicodemos diz: como posso nascer de novo se já sou velho? Vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz: não, você não entendeu, Nicodemos? É nascer do Espírito, é nascer espiritualmente. E aí Jesus diz assim: você não compreende as coisas espirituais, você pensa com mente racional humana. Entende a ideia de nascer de novo? Dá para nascer de novo, querido. O que Paulo pergunta para aqueles homens é: recebeste o Espírito Santo? Nasceu de novo? Sabe, você permitiu começar de novo a partir da perspectiva de Deus, espiritualmente falando?
Porque quando você fizer isso, a sua atitude vai ser diferente. Você vai mudar. Você vai, não importa quantos anos você tem, se é menino novo ou se já está rodadinho aí na vida, não importa, dá para nascer de novo. Recebeu o Espírito Santo? O Espírito Santo habita na vida de vocês. Vocês entenderam qual que é a proposta de Deus para a vida de vocês, espiritualmente falando? E eles respondem: o que é isso? É mais ou menos a resposta do Nicodemo, né? Nós nem sabemos que dá para nascer de novo. Ou seja, nem sabemos que existe o Espírito Santo. Nem sabemos que Deus deu essa honra, esse privilégio para o ser humano de nascer e viver na sua perspectiva, a sua moda. E então o João, o apóstolo Paulo, fica assustado. Como assim? Vocês não sabem? Vocês não sabem que dá para nascer de novo? Vocês não sabem que o Espírito Santo de Deus foi dado, derramado da parte de Deus, e Ele pode habitar na sua vida? Em que batismo, talvez eu pudesse dizer assim, em que mundo vocês estão, né? Em que tempo vocês estão? E o apóstolo Paulo diz para eles assim: em que vocês foram batizados então? Qual foi o batismo de vocês, já que vocês são discípulos? E aí eles dizem: nós somos batizados no batismo de João. A ideia do batismo de João é para o arrependimento, é o batismo de arrependimento e perdão de pecados. Mas era insuficiente, era mais ou menos como a doutrina que o Apolo tinha. Ele conhecia muito bem no Antigo Testamento, mas parava ali. Quando a Priscila e o Áquila ouvem o Apolo pregando, dizem: opa, peraí, está faltando Jesus nessa história, né? Está faltando Jesus nessa palavra do Apolo. E aí eles chamam o Apolo e eles conversam com o Apolo e dizem: olha, completa a tua pregação, coloca Jesus nessa pregação, aí você vai ver que obra tremenda. E foi o que aconteceu. E então a ideia da resposta de Paulo àqueles homens: olha, João batizou para arrependimento de pecados, para perdão de pecados. Mas o mesmo João, quando batizava, dizia assim: eu vos batizo para perdão dos seus pecados. Porém, lembra que ele falava? Todos os evangelhos está escrito, tem esses testemunhos de João Batista a respeito de Jesus, assim: porém, eu batizo para perdão de pecado, para arrependimento. Porém, vai vir alguém depois de mim, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Este alguém é tão poderoso que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Olha que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Então, o que Paulo fala para eles era assim: olha, falta algo, falta Jesus. Quando vocês entenderem, então vocês vão se tornar discípulos não mais de João Batista, mas de Jesus. Inclusive, o próprio João Batista dizia assim: importa que ele cresça, ele, Jesus, cresça e eu diminua. O meu ministério vai até, e o dele vem e é eterno. O ministério de João Batista é comparado a um noivado. Ele fala isso, né? O ministério de João Batista é comparado a um noivado. O ministério de Jesus é comparado a um casamento, algo eterno, algo que sobressai. E então Paulo responde a eles: em que foste batizado? Ele diz: no batismo de João. E então Paulo esclarece a eles. Paulo começa a instruí-los, né? Quer ver? No versículo 5, diz assim, 19:5: eles tendo ouvido isto, na verdade, essa palavra eles tendo ouvido isto, em algumas traduções vai dizer que vai ser assim: eles entendendo isto. Na tradução da Bíblia King James vai estar dizendo isso: eles entendendo isso. Percebe essa questão? Eles entendendo isso foram batizados. Porque na verdade a ministração de Paulo aqui para eles é uma ministração de ensino. Paulo não os exorta, Paulo senta com eles. Não sei quanto tempo que leva isso, talvez foi
Na hora? Sei, mas o fato é que Paulo senta com eles e diz: João fez assim, assim, foi até aqui, mas daqui para frente faltou algo, e é Jesus. E aí então o apóstolo Paulo ministra sobre a obra de Jesus lá na cruz do Calvário. Ele, anunciado anunciado lá pelo João Batista, veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo e morreu pelo seu pecado, morreu pela sua vida, pela nossa vida. Você entende isso? Aceita isso na tua vida? Sim, eu aceito. É aquela perguntinha que eu faço quando eu vou batizar, ou os sacerdotes fazem quando vão batizar o povo, né? Você está arrependido dos seus pecados? Sim, estou. Você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Essa palavra, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida, é assim: você reconhece que a obra que Ele fez lá na cruz do Calvário foi por você, que quem devia estar lá na cruz pregado por causa de ser pecador ou pecadora, deveríamos ser nós. Entendeu isso? Entendi. Reconhece que você é pecador? Reconheço. Está arrependido? Estou arrependido. Quer começar a vida nova? Quero começar a vida nova. Então, eu até sempre digo aos que estão presentes: visto que esse irmão reconheceu Jesus, revelando seus pecados, nada impede que eu os batize nessa hora, então eu vou e o batizo. Essa foi a ministração de Paulo àqueles 12. E em seguida o texto diz que Paulo impõe as mãos sobre eles. Está lá no verso 6, né? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo. E o Senhor Deus os encheu. Lembra, nós estamos falando do início da obra de Deus na cidade de Éfeso. Obra tremenda, que quando acontece esse fato, deslancha, as coisas começam a acontecer naquele lugar, na vida de Paulo, naquele povo que havia se convertido ali, tornando-se uma das igrejas mais relevantes da história da igreja primitiva no tempo dos apóstolos. Uma das igrejas uma das referências daquele período. O Espírito Santo de Deus é manifesto sobre aqueles homens, eles são cheios do Espírito Santo, e o texto diz assim, que eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Verso 6 diz, né? Eu estava pensando sobre esta afirmação. Isso aqui não tem nada a ver com vamos dizer assim, um apego que muitas pessoas tomam para dizer, para que seja batizado pelo Espírito Santo, tenha que se falar em línguas. Nem sempre. Porque a ideia de batismo no Espírito Santo, o próprio Paulo diz lá no verso 2, diz assim: quando você creu, você recebeu o Espírito Santo. A ideia é que o Espírito Santo enche a nossa vida na hora que a gente crê. Você crê em Jesus, então o Espírito Santo de Deus já vem sobre a tua vida, habita sobre a tua vida. E nesse versículo diz que o Espírito Santo não só habitou na vida daqueles homens, como transbordou. A ideia de falar em línguas e profetizar é essa: transbordamento do Espírito Santo de Deus. E sabe, querido, agora imagina que quando Paulo encontra aqueles 12, Paulo convive com eles e percebe pelas atitudes deles que eles não eram discípulos de Jesus. Em outras palavras, Paulo percebe que eles tinham domínio sobre a vida deles ainda, que Jesus não dominava tudo na vida deles, não tudo, né? Como a Gleice comentou aqui, Jesus não era o Senhor de todas as áreas da vida deles, não. Algumas formas deles agirem ali ainda era humana, ainda era da carne, ainda era não espiritual. E aí então, quando eles são batizados, cheios do Espírito Santo, eles não têm mais domínio sobre si. Falar em línguas, profetizar é isso. A ideia de ser cheio de Deus, a ponto de que você não tem mais domínio sobre si. Eu já vi gente pagando cada micão, né? Está numa vigília ali e começa a rodar e chorar e sei lá, e falar e conversar, e a gente tem que sentar do lado ali. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com pessoas que a gente sabe que tem vida, pessoa tímida, vergonhada, mas é cheia do Espírito, que não tem domínio sobre si, porque entrega-se totalmente ao Senhor. Na verdade, o que Paulo está dizendo é, a partir daquela hora, esses homens não mais tiveram o domínio sobre si.
Então agora passaram a ser discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus é isso, querido. Quando eu não tenho mais domínio sobre mim, quando eu, até mesmo para uma coisa muito simples, eu me submeto ao senhorio de Jesus. Ele é o meu Senhor. E então aí eu convivo com a minha esposa, com os meus pais e as pessoas do meu lado, e as pessoas dizem, puxa vida, esse camarada aí é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Que bênção, que bênção. Por quê? Porque não sou dominado, dirigido por mim mesmo. E isso só é possível quando nós somos cheios, quando o Espírito Santo de Deus governa o nosso ser, governa a nossa vida. E é isso que aconteceu na vida daqueles homens. Eu quero orar. E eu orei quando eu estava preparando e escrevendo alguma coisa sobre isso. E estudando, tentando sintetizar para a gente falar aqui, né? Eu orei por isso, falei, Senhor, minha oração é essa. Hoje de manhã eu estava comentando, eu fiz um comentário muito interessante, depois eu fiquei pensando, né? Sempre o Espírito Santo é tremendo. Eu falei assim, tudo que nós fazemos na igreja é para que as pessoas, cada um, tenha um encontro pessoal, íntimo com Deus. Por exemplo, a diaconia está ali, né? Dona Sônia, o Osmarzinho está ali, passando alquim na mão tua, você se sentir tão confortável, tão à vontade, que nada te preocupa a ponto de que você tenha um encontro com Deus. O Ministério de Música vem aqui, ensaia, e tenta afinar o máximo possível de tudo, para que você não tenha nenhuma dificuldade e nenhum impedimento de ter um encontro com Deus. A intercessão ora, jejua, para quando nós estivermos na presença do Senhor, ou na reunião, nada nos impeça de ter um encontro com Deus. Quando o pastor prega, ou o pregador prega aqui, né, a ideia é te levar a ter um encontro com Deus. Esse é o objetivo maior. É para isso que a gente existe como igreja, para que cada um tenha esse momento de intimidade, de encontro com Deus. A minha oração, quando estava preparando esse texto e organizando o que nós falaremos aqui, orando sobre isso, que nós tivéssemos um encontro com Ele, a ponto de que fôssemos cheios do Espírito Santo de Deus, a ponto de que Deus enchesse o nosso coração em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta hora. Quero te convidar a se colocar em pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Lembra, aqueles 12 tiveram momentos ali, possivelmente sendo ministrado pelo Apolo, sendo ministrado pela Priscila, pelo Áquila, mas quando Paulo chega, Paulo percebe, faltava alguma coisa, faltava a presença, a manifestação, o domínio completo do Espírito Santo de Deus. Não importa quanto tempo que eu estou na igreja, não importa quantos ministérios eu participo, não importa as minhas credenciais humanas, o que importa é minha intimidade, meu compromisso, meu encontro com o Senhor. O quanto o Espírito Santo de Deus domina o meu ser, o quanto o Espírito Santo de Deus é Senhor da minha vida. É isso que o Senhor está buscando. Homens e mulheres que são totalmente dele, homens e mulheres que não têm barreiras, homens e mulheres que não são dominados por si mesmos, pelo eu, pela sua carne, que em tudo estão submissos ao Senhor. Homens e mulheres que não têm vergonha, que não têm resquício quanto ao Deus que serve. Homens e mulheres que, quando os outros convivem consigo, com ele, com ela, percebem realmente o Espírito Santo de Deus habita na vida dele, na vida dela, porque o Espírito Santo de Deus fala através da vida dele, através da vida dela. Sabe, Deus, nossa oração no início dessa noite é que o Teu Santo Espírito venha neste lugar. E assim como o apóstolo Paulo, homem de Deus, levantou as mãos, impondo as mãos sobre aqueles homens, e o Espírito Santo de Deus se manifestou, enchendo a vida de cada um daqueles que ouvia. Nesta hora eu faço da mesma forma. Eu impunho minhas mãos sobre os teus filhos e filhas, e eu quero te pedir que o Espírito Santo de Deus venha se manifestar sobre cada vida, sobre cada um de nós. Espírito Santo de Deus, eu tenho liberdade de se mover neste lugar, de ministrar as nossas vidas.
Espírito Santo de Deus, não encontre barreiras, não permita que barreiras ainda estejam entre nós e Ti, em nome de Jesus. Que não haja áreas da nossa vida em que o Senhor não governe, que não haja áreas da nossa vida em que o Senhor não seja Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, haja, mova-se no mais íntimo do nosso ser, em nome de Jesus. Nós damos a Ti toda essa liberdade agora, e que essa obra vá ecoando, e que à medida que nós formos nos dispondo, desprendendo para estar diante de Ti, o Senhor tenha liberdade para encher conforme está no seu coração. Pai Santo, o Senhor conhece aqui cada vida, o Senhor conhece cada necessidade. Pai amado, em nome de Jesus, à medida que o Senhor for manifestando o Teu Santo Espírito, vá perdoando pecados, vá libertando, Deus, de sentimentos, vai libertando, Senhor, de atitudes, vai, Senhor, santificando. Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida, por favor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fica à vontade para agir conforme o Teu querer. Eu profetizo, o Espírito Santo de Deus dominando a sua vida, meu querido, sendo o Senhor os teus lábios, a sua palavra, o seu falar, sendo o Senhor o seu agir, o seu pensar, sendo o Senhor não somente agora na sua vida, mas amanhã, quando você estiver no seu trabalho, na escola, no trânsito, conversando com as pessoas, que o Espírito Santo de Deus ainda continue sendo Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo, verdadeiramente, nós nos enchendo do Espírito Santo do nosso Deus, como pastor da nossa alma, como Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E nessa hora, nós vamos cear. E eu quero convidar você, ainda nessa ato de entrega ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para nos ministrar, para te ministrar, e que o pão e o cálice, que representam o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, venha chancelar, confirmar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Oremos. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obediente à instituição de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade e da Tua presença, o memorial que Jesus, o Teu Filho, nos ensinou e nos mandou que celebrássemos, tendo na nossa mente a Sua poderosa morte, ressurreição e ascensão. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória pelos benefícios que a Tua morte nos concedeu, e Te pedimos, humildemente, ouça-nos com o Teu Santo Espírito, e abençoe as dádivas do pão e do cálice, a fim de que o pão que vamos partilhar seja a comunhão no corpo de Cristo, e o cálice a comunhão no sangue de Cristo. E comendo do pão e bebendo do cálice, pela fé, sejamos fortalecidos no nosso ser interior, e que o Espírito Santo de Deus encha o nosso ser, domine a nossa vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Aleluia. Porque na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele levou aos céus, agradeceu ao Pai, repartiu, entregou aos seus discípulos e disse: este pão é o meu corpo, comam deste pão todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. E da mesma forma, depois que Ele ceiou, Ele também tomou o cálice, levou aos céus, agradeceu ao Pai e disse: este cálice é a nova aliança que eu faço com vocês no meu sangue. Bebam deste cálice todas as vezes que estiverem reunidos em memória de mim. A mesa não é do pastor Rony, ela é do Senhor. Não é da igreja metodista também. De forma que todos aqueles que estão em comunhão com o Senhor e desejam ser cheios do Espírito Santo de Deus,
desejam não ter mais o controle de suas vidas, mas sim entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor, são convidados a cear conosco em nome de Jesus. O André vai nos ajudar, você pode assentar, por favor. Ministério de Música. O Ministério de Música e eu já ceamos de manhã, então o André vai distribuir para você, já ceamos. Então você vai pegar o seu pão, o seu cálice, pega primeiro esses cálices que tem o símbolo, que ele já tem o pão e o cálice, tá bom? O suco. E pega, não toma não, depois nós vamos tomar, comer e beber juntos. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha se mover. Que o Espírito Santo de Deus vá enchendo o nosso coração. Glória a Deus. E à medida que você pegar o teu cálice, se coloque em pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Nós vamos louvar. Prepara o teu coração para ter esse momento com o Senhor, que seja espiritual, que seja um momento seu e Deus. Feche os seus olhos, olha a Deus. Faça uma avaliação de como está a sua vida, o quanto o Senhor, o Espírito Santo de Deus, dirige a sua vida. Quanto? Pouquinho? Olha o Senhor, vai orando, vai pedindo para o Senhor ministrar na sua vida. Olha o Senhor, peço para o Espírito Santo de Deus te ministrar. Deixe Ele dominar completamente o seu ser. Em nome de Jesus. Se Deus, agora que nós vamos partilhar do pão e do cálice, do corpo e do teu sangue, enche o nosso coração, enche a vida dos teus irmãos e irmãs. Derrama o Espírito Santo e domina o nosso ser. Em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Abraça a sua família, você que está com sua família, ore por eles e adore o Senhor. Aleluia. Fique à vontade para comer e beber do cálice em nome de Jesus. Não se preocupa com o copinho, tá?
Senhor, receba a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Não permita, Pai, que haja lugar em nós, áreas em nós, que o Senhor não seja Senhor, que o Seu Espírito Santo não governe. Não permita que nós sejamos senhores de nós mesmos, façamos o que queremos, o que quisermos, em nome de Jesus. Nós não queremos agir assim. Damos a Ti todo o controle da nossa vida, damos a Ti todo o controle do nosso ser. Receba-nos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Ti. Te louvamos porque lá na cruz do Calvário o Senhor já conquistou a nossa vida para Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar aqui por um momento. Glória a Deus. Quero dar alguns avisos rapidinho aos irmãos, lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 9h30 da noite, no Facebook da igreja Metodista do Estreito, nós temos ali a nossa live, né, André? Que é benção, né? E terça-feira, coladinho com a live, logo após 9h30, 9h40 ali, a reunião de homens também, uma sala no Messenger lá no Facebook. Nas quartas-feiras, também no Messenger do Facebook, a reunião de intercessão, a sala de oração também tem sido bênção. E sexta-feira, 3 horas da tarde, mais uma vez a sala de intercessão no Messenger do Facebook. Qualquer dúvida, qualquer dica aí que você precisar, você entre em contato com os grupos de WhatsApp ou alguém que você tenha contato e vai te passar os links, ok? Sábado tem várias atividades durante o dia, de manhã, à tarde, à noite, tudo online por enquanto. E ontem nós tivemos um encontro de casais, né, Fernando? Muito legal, né? Muito bacana. Foi uma bênção. Deus continue abençoando vocês. Domingo, 10 horas da manhã, nosso culto presencial, somente presencial. E às 17 horas, nosso culto de louvor e adoração com a transmissão pelo nosso Facebook, Igreja Metodista do Estreito. Está na agulha aí, Gabriel? Tá? Então, o Ministério de Comunicação quer apresentar algo especial aí para nós. Vamos lá.
é isso aí. O Ministério de Comunicação preparou um app. Então agora na Play Store, lá no seu celular, você pode entrar lá e baixar o aplicativo da Igreja Metodista no Estreito. Tem um monte de coisa lá. É muito mais mesmo, muito mais do que foi apresentado aqui. Além de tudo que foi apresentado, tem lá, você pode encontrar toda a história do metodismo, aqui em Florianópolis. Você vai encontrar as organizações da igreja, o que é clã, o que cada ministério tem, qual a competência, qual a área de atuação, agenda, mensagens, vídeos, acesso ao YouTube, Facebook, Instagram. Você tem também uma área restrita para que ali a gente coloque informações mais particulares, como data de aniversário, data de nascimento e tudo mais, né? E aí só tem acesso àqueles que têm o login e a senha. Esse login e senha vai estar comigo, então toda vez que alguém quiser acessar por hora, a gente vai soltando devagar, tá bom? Só para que alguém lá na Indonésia, na Austrália, não tenha acesso a todos os nossos dados, é só por isso, tá? Então todos terão acesso, aqueles que solicitarem a essa área restrita. Mas é muito legal o aplicativo, divulgue, entra lá na sua Play Store, gratuito, e baixa lá e você vai acompanhando. Os ministérios, os coordenadores, líderes, que depois quiserem botar conteúdos, providencie e fale para a gente, em nome de Jesus. Quem elaborou, quem desenvolveu, né? Quem desenvolveu foi o Gilberto, ele é um programador da igreja, que nos ajuda ali na live, e quem fez esses detalhezinhos aí, mais bonitinhos assim e tal, é a Érica, né? Tá na cara, né? E muito bom mesmo, muito profissional o trabalho deles aí. Louvar a Deus pela vida deles e com um aval, lógico, e orientação sempre da Andresa e do nosso Ministério de Comunicação. É isso, né, gente? Vamos colocar em pé, receber a bênção do Senhor em nome de Jesus. No final você vai poder abraçar o teu irmão, não vai, só de longe, né? Só assim, tá? De longe, abracinho de longe, mas você vai poder abençoar o seu irmão e ser abençoado, sem tocar, né? Enfim, receba a bênção do Senhor, feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Pai, eu quero te louvar, nós queremos te louvar pelo culto desta noite, onde podemos nos alimentar de Ti. Que esse Espírito que é santo, 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 enche o nosso ser, nos tornando mais santo a cada dia, santificando as nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus. Estamos começando mais um mês, mais uma semana, certamente uma semana de mais desafios, de mais batalhas, que nós precisamos ser cheios do Seu Santo Espírito, para vencer os obstáculos, semana e mês, para que tenhamos uma semana, um mês abençoado em nome de Jesus. Agora que nós vamos voltar para os nossos lares, ser sobre nós a tua bênção, ser sobre cada um aqui, cada um daqueles que estão nos seus lares, seja a bênção do Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão, a consolação e a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém? Amém. Vai em paz, querido. Boa noite para ti, boa semana. Bom mês.